Amados, esta é uma palavra de Jeremias, o profeta, usado por Deus, mas que enfrentou também muitos sofrimentos na sua vida. Ao longo de suas profecias, foi incompreendido, foi acusado muitas vezes, foi censurado muitas vezes, e nesse texto ele traz uma palavra dada por Deus de consolo ao povo, mas o mesmo povo que o mantinha preso, porque Jeremias, ele está preso enquanto está proferindo essa profecia. E segundo o texto, é a segunda vez que isso acontece. Veja, o versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Então, encarcerado significa ele está preso, ele está aprisionado no pátio da guarda, enquanto os caldeus estão cercando a cidade, Jeremias está aprisionado. E pela segunda vez, Deus fala ao coração dele, mesmo quando ele está nesta circunstância. Só isso já traz uma lição para a gente, porque Deus fala com seus servos, Deus fala com aquele que crê, com aquele que teme ao Senhor, mesmo que a gente possa estar em situação adversa, desconfortável. Talvez alguns imaginem que Deus só fala conosco quando está tudo bem, quando a gente está tranquilo, quando tudo vai bem. Não, Deus também fala quando a gente está no aperto. E é o que está acontecendo. Jeremias está preso, mas pela segunda vez, Deus está falando ao coração dele. Ele está tendo um relacionamento com Deus, mesmo quando está aprisionado. Então fica aqui uma palavra de estímulo, de lição para a vida da gente, que mesmo se nós estivermos em dificuldade, podemos ouvir a voz de Deus. Mas para isso, também deve haver de nossa parte uma disposição, um comportamento, um padrão de vida, de excelência, de não resmungar, de não reclamar da vida, mas abrir os olhos, abrir os ouvidos e o coração para receber a palavra de Deus, aquilo que Ele tem a falar. E Ele tem a falar, mesmo quando você está doente, mesmo quando você está fraco, aprisionado, com qualquer tipo de problema ou circunstância pela qual você esteja passando. E foi nesse clima e nesta circunstância que Jeremias recebe a palavra de Deus para transmitir ao povo de Jerusalém, que, como eu disse, era o mesmo povo que o aprisionava. E a palavra que vem, essencialmente, está no versículo número 3, onde ele diz, um texto muito conhecido: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra de Deus se resume a um estímulo à nossa oração. Ele diz: invoca-me e te responderei. Como é que nós invocamos a Deus? Orando, buscando, clamando, colocando diante de Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades. E o estímulo que está nos trazendo da parte de Deus é este: continue em oração, invoca-me, é o que o Senhor está dizendo. Veja, isto tem muito a ver conosco, irmãos, mesmo nas situações adversas que a gente pode estar passando. Seja na bênção, seja no problema, Deus nos estimula a orar, Deus nos estimula a clamar, a invocá-lo. Até há uma promessa de que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o estímulo que Deus nos dá para continuar em oração, mesmo que eu já tenha orado em outras oportunidades, mesmo que eu já tenha clamado em outras oportunidades. A ordem de Deus através de Jeremias é: invoca-me, continue fazendo isto, continue em oração. No capítulo 32, o capítulo anterior a este, a partir do verso 17, a gente pode ler uma coisa interessante. Veja só, capítulo 32, do verso 17 ao 25, diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens,
para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido com grande espanto, e lhe deste desta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras, já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. O que esse texto mostra para mim é uma oração de Jeremias. O mesmo Jeremias, orando anteriormente, pelo mesmo motivo, a invasão dos caldeus que está já praticamente em andamento. E ele está orando. E aí no capítulo seguinte, o que ele diz? Invoca-me. Mesmo que eu já tenha orado antes. Já fui respondido? Não. Então continuo em oração. Invoca-me, é o que ele diz. Eu já orei, ore de novo. Eu já clamei, clame mais uma vez. Mas eu já pedi, peça de novo. Essa é a oração que Jeremias está nos ensinando como palavra do Senhor dada a ele para todos nós. Mesmo que você ainda esteja na prisão, depois de ter orado, depois de uma demora, de um livramento que demorou, ore ainda mais. Invoca-me e te responderei. É a palavra de Deus para nós essa manhã. Por quê, pastor? Porque Deus está mandando. Só por isso. Porque Deus está mandando. Porque o Espírito Santo nos ajuda. A Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda a orar. Você tem todas as condições para orar. É o mínimo que nós podemos fazer, orar. Por quê? Porque Deus está mandando. A ordem de Deus é orar. Mas eu já orei, ore de novo. Mas eu já clamei, clame mais uma vez. A oração, como disse Paulo, é sem cessar. Aos Tessalonicenses ele diz, orai sem cessar. Então, a ordem de Deus através de Jeremias é que orem. Orem porque o inimigo estava às portas, porque o perigo era iminente. E tudo aquilo iria acontecer de fato porque a causa de tudo aquilo era o comportamento do próprio povo, como Jeremias disse na sua oração anterior. Tudo isso está acontecendo porque esse povo tomou a terra, mas não obedeceu como o Senhor mandou. O povo entrou na terra, mas não fez como o Senhor ordenou, e por isso tudo isto vai acontecer como juízo de Deus. Mas, ele diz, não deixe de orar. Esperar a resposta da oração também é uma ordem implícita nesse texto. Porque ele disse aqui, invoca-me, e o que vai acontecer? Te responderei. Há uma promessa que Deus responde às nossas orações. Já preguei aqui em outras oportunidades que sempre há uma resposta. Nem sempre é que eu quero, mas que há uma resposta. Deus sempre vai responder à minha oração. Nem sempre vai fazer o que eu desejo, nem sempre vai responder como eu gostaria, mas sempre haverá uma resposta. E mais uma vez, Deus aqui garante isso, te responderei e vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que você não tem a menor ideia. Deus vai responder porque Ele mesmo está mandando você orar. Ele não te mandaria orar se não tivesse a intenção de te responder. Qual seria a razão de Deus mandar eu orar se Ele não tem a menor intenção de me dar algum tipo de resposta? Lembra que a oração é uma comunicação. Você fala e você escuta.
Não é apenas uma via, são duas vias de comunicação. Você coloca diante de Deus os teus problemas e Deus traz a resposta para aquilo que você está clamando. E essa é a promessa, mais uma vez, feita aqui. Deus, Ele nos inspira e nos estimula a continuar em oração. E Ele não vai zombar de nós, estimulando a nós desejos que Ele nunca tem a intenção de contemplar, criando em nós expectativas que Ele nunca tem a intenção de responder. Não é essa a característica de nosso Deus. Então, se Ele nos manda orar, é porque Ele vai responder. Mas, como disse, nem sempre a resposta vai ser aquilo que eu desejo, mas Ele vai falar comigo. Eu vou ouvir também. Há uma comunicação sendo estabelecida, e Ele fez esta promessa nesse texto e em tantos outros que a gente tem na Bíblia, dizendo que eu devo orar porque Deus vai responder. E eu acredito, meu irmão, que Deus não mente. Você acredita? Então, obedece a Deus. Invoca-me e eu te responderei. Clame ao Senhor e você vai ouvir a resposta ao seu clamor. E veja, Jeremias ainda diz outra coisa importante nesse mesmo versículo: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Existem coisas muito grandes que a gente não tem nem ideia. Veja, a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Você não tem noção do que Deus tem preparado, das coisas grandes que Deus é capaz de realizar. E Ele está aqui prometendo coisas grandes como resposta à sua oração. Como disse, nem sempre o que eu quero, mas sempre o melhor. Nem sempre o que eu desejo, mas sempre o melhor. Lembra do versículo Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Às vezes não é o que eu quero, mas é o melhor para mim. E a promessa de Deus é coisas grandes e ocultas que eu não sei, que eu não conheço, que eu não tenho a menor ideia. E o grande problema de muitos de nós é achar que a gente sabe alguma coisa. Achar que a gente conhece tudo, que a gente tem tudo sob controle, que vai acontecer do jeito que eu estou programando. Deus está dizendo: eu vou te mostrar coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Mas eu vou mostrar, se você orar. E sabe por que nosso Deus faz coisas grandes, irmãos? Porque Deus é grande. Essa é uma palavra que talvez você já tenha pronunciado, mas que a gente precisa viver. Em Jeremias ainda, no capítulo 32, no capítulo anterior, do verso 17 ao 19, naquela oração que a gente leu, Jeremias se refere assim a Deus: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Nada é maravilhoso para Deus demais. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande e o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias declara o poder e a grandeza de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, quando você clamar, entenda a quem você está clamando. Quando você invocar, entenda a quem você está invocando. Deus grande e poderoso e que tem grandes promessas também para nós. E no próprio texto que nós lemos, Jeremias 33, Jeremias enumera algumas das respostas que Deus há de dar à nossa oração. No capítulo 33, no versículo 6, ele diz assim: eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Promessa de Deus à cidade infiel de Jerusalém: invoca-me e te responderei. E parte da resposta é: eu vou trazer saúde e cura, eu vou sarar. Saúde e cura é algo que você pode esperar de Deus. Pode esperar de Deus. Está com problema nessa área? Invoque.
Ele sempre responde. Como disse, nem sempre a resposta que eu quero, mas sempre o melhor. Precisa de saúde, precisa de cura, invoque ao Senhor. De que maneira? Da maneira que Ele tem para você, Ele vai te responder. E quando se fala em cura, não só a cura física, mas também a cura da alma, a cura dos problemas, das mazelas que a gente carrega no nosso dia a dia, curas que precisam ser aplicadas a nós. Você está com problema nessa área emocional, você está com problema nas suas emoções, invoca-me e eu te responderei. Você está com angústia na tua alma, no teu coração, invoca-me e eu te responderei. Você está preocupado demais com as coisas do mundo, invoca-me e eu te responderei, eu vou curar. Você está ansioso, você está medroso, invoca-me e eu vou curar. É a promessa de Deus que nós podemos confiar. No versículo 7 ele diz, restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. A restauração que nós precisamos, o livramento do cativeiro. Veja, Deus está trazendo uma palavra ainda antes da invasão. A invasão foi evitada? Não, não foi evitada. Ela de fato aconteceu. O povo foi levado cativo. O cativeiro durou 70 anos. Mas todas essas promessas se cumpriram. Depois do cativeiro, houve a restauração. Depois dessa restauração, houve a edificação de uma nova cidade. Deus pode mudar todas as coisas, irmãos. Até aquilo que se perdeu, até aquilo que foi destruído, até aquilo que foi aprisionado. Deus tem todas as condições de fazer coisas novas. Mas Ele diz, invoca-me. Jeremias está dizendo ao povo, antes da desgraça, invoca ao Senhor, porque Ele vai restaurar. Vai acontecer algumas coisas ruins, mas Ele vai restaurar. Então a ordem de Deus é, me invoque. Versículo 8, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Deus está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou perdoar. Mas para que Deus perdoe, eu tenho que pedir perdão. Eu queria te dizer hoje que Deus quer perdoar você. Deus quer me perdoar. Sabia disso? Só que você tem que pedir perdão. É o invoca-me. Invoca-me e te responderei. Você quer o perdão de Deus? Eu não sei o que você fez. Cada um sabe de si. Você precisa do perdão de Deus? Deus está dizendo para você essa manhã, me invoca e eu te responderei. E Ele está dizendo, eu vou perdoar o pecado, eu vou mudar a sorte, eu vou restaurar, eu vou curar, mas você precisa invocar, você precisa clamar. Eu vou fazer, e Ele vai fazer, e Ele fez. Veja, Israel entrou nesse problema por causa do pecado. Jeremias mesmo disse na oração que a gente leu. Foi por desobediência, pecado é desobediência. E ele disse, por essa desobediência os caldeus já estão às portas e eles vão entrar, eles vão invadir, vão tomar tudo. Isso é fruto da desobediência. A desobediência, o pecado traz prejuízo, irmãos. Não importa qual pecado, todo pecado traz prejuízos. Mas também não importa qual pecado, todo pecado tem perdão, se eu invocar ao Senhor, e se eu me humilhar diante dEle, e se eu clamar a Deus, todo pecado tem perdão. E Deus pode fazer tudo novo, tudo pode restaurar, tudo pode transformar, toda circunstância, por pior e mais negativa que seja, quer pior do que ter uma cidade desolada, arrasada, destruída, ser levado como escravo, e Deus pode restaurar tudo isso. Mas eu vivi esse perrengue, como se diz. Porque isso é consequência dos nossos atos. Nossos atos sofrerão o dano equivalente a eles. Todo pecado terá em si a punição do próprio pecado, que é ruim. Mas há perdão se eu clamar, se eu buscar. Há restauração
Porque nosso Deus é misericordioso. Porque nosso Deus, Ele perdoa o mal que nós fazemos. Só que, invoca-me, eu preciso pedir perdão das minhas iniquidades. Eu preciso tratar diante de Deus, através da oração, da súplica, os meus problemas mais internos. Eu preciso tratar da minha alma diante de Deus. Das minhas emoções, como já foi dito aqui, isso precisa ser colocado, tudo isso diante de Deus. Versículo 9, ele continua na profecia dizendo: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Mas como se agora ela será destruída? Como se agora ela será arrasada e a cidade foi destruída, a cidade foi arrasada, os muros foram derrubados. Tudo isso aconteceu, o templo foi destruído, mas Deus está dizendo, quando eu restaurar, como diz a Bíblia, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O segundo estado de Jó foi melhor do que o seu primeiro estado. Você já viu isso na Bíblia? Tudo que Deus vai fazer ainda vai ser melhor do que Ele já fez. Isso a gente pode confiar e acreditar, e Ele está aqui prometendo que vai fazer de Jerusalém algo tão maravilhoso, de tanta paz e de tanta bênção, que todo mundo vai ficar espantado, que quem viu a ruína não vai acreditar na bênção, de tão impressionante que ela será. Será que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Eu não sei o que você está vivendo agora, cada um sabe de si, mas talvez você esteja num momento de ruína, de perdição, de perda, de mágoa, de dor, de desgraça, e Deus está dizendo para você: invoca-me e eu te responderei. E eu vou anunciar coisas grandes e escondidas que você não sabe, você não tem nem noção do que eu vou fazer. Arrependa-se diante de mim, clame a mim, coloque sua vida diante de mim. E você vai ver, e todos verão ao seu redor, que o seu segundo estado vai ser melhor do que o primeiro que você está passando agora. Mas tudo isso volta ao versículo 3, onde ele diz: invoca-me e te responderei. No versículo 10 está escrito: assim diz o Senhor, neste lugar, que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. O que vai se ouvir? A voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor. O quadro é assombroso. Ruas desertas, destruição, casas queimadas, derrubadas, lixo pelas ruas, cenário de guerra que a gente conhece em filme. Mas o que Deus está prometendo? Transformação. Nesse lugar que agora você, com teus olhos naturais, vê desgraça, eu ainda vou transformar esse lugar num lugar de bênção, onde pessoas darão glórias a Deus, onde o povo cantará, rendei graças ao Senhor, onde o povo entoará um salmo de louvor ao Senhor. Depois destas coisas, o que ele diz é que a coisa vai mudar, e a gente vai dar graças a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Mas antes de tudo isso, invoca-me e eu te responderei. O Espírito Santo está falando a você o que você tem que fazer. Deus está falando a você o que você precisa fazer a partir de agora. Orar? Reclamar da vida? Não. Orar? Reclamar com os outros? Contar seus problemas para as pessoas? Não. Orar, invocar a Deus, Ele vai te responder. A situação vai mudar, as coisas serão transformadas. E no final, a voz de júbilo e de alegria será ouvida. Você que hoje lamenta, chora, vai cantar, vai pular, vai se alegrar. A tua voz será ouvida. Você que hoje só se ouve a tua voz para ver você reclamar de tudo, a tua voz vai ser ouvida, você cantando, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, é isso que vai acontecer.
se você tão somente obedecer ao Senhor teu Deus, que diz para você: não abra tua boca para reclamar, abra tua boca para orar, abra tua boca para clamar, porque se tudo está correto, se tudo está bem, ore. Ore sem cessar. Agradeça a Deus, fale com Deus. Se tudo está ruim, ore também. Clame, invoca e Ele vai te responder. O que Deus quer de nós é uma vida de comunhão com Ele, que se estabelece a partir do momento em que nós conversamos com Deus. Não faça da oração algo místico, mas algo prático. Fale com Deus. Você fala com tanta gente, você conta para tanta gente o teu problema, você se lamenta com tanta gente. Por que você não experimenta conversar com Deus? Do jeito que você conversa quando te ligam, quando te falam, quando te mandam um zap. Fala com Deus, manda um zap para Deus hoje. Manda um messenger, manda lá uma mensagem para Deus hoje. E fala tudo que está no teu coração, tudo que você está sentindo, tudo que você está sofrendo. Invoca-me e eu te responderei. É só isso que Deus está requerendo de nós. Só isso que Ele está nos dando como direção. Você quer uma direção na vida? Ore ao Senhor e Ele vai te responder. Você quer saber o que você vai fazer? Ore ao Senhor, Ele vai te responder. Você está com medo do futuro, do que você vai fazer essa semana? Ore a Deus, Ele vai te responder. Ele vai mostrar coisas que você não conhece, vai mostrar coisas que você não sabe. Tem um problema que está te incomodando muito, uma dor que está doendo. Ore a Deus, invoca o Senhor, Ele vai te responder. É promessa de Deus, irmão. Não estou aqui para te enganar. Deus não está aqui jogando palavras ao vento. É promessa. Mas as promessas, elas se realizam na vida daqueles que vivem a palavra de Deus. Promessas não são uma aposta. Não, promessas são as consequências de você viver a palavra de Deus. Se você as vive, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Se você vive a prática do que você crê, as promessas de Deus se realizam na sua vida. Então Deus está dizendo a você, eu vou repetir mais uma vez, quantas vezes for necessário, invoca-me e eu vou te responder. Promessa do Senhor para você. Amém? Vamos invocar o Senhor agora? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu não sei qual é o seu problema. Mas se você tem algo para invocar a Deus, venha aqui orar comigo aqui à frente, venha, num símbolo, num sinal. Não é porque a oração aqui é mais poderosa do que aí, mas é num sinal de você dizer assim, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu vou tomar posse do que foi dito aqui, eu vou aplicar isso na minha vida. E eu tenho essa manhã um clamor. Eu vou invocar o Senhor, porque eu não vou viver a dor, não vou viver o sofrimento, eu não vou viver a derrota para sempre, eu não vou viver a destruição, eu não vou viver assolado, eu vou orar, eu vou clamar e o Senhor vai restaurar a minha vida. Eu sei que o Senhor tem planos muito maiores do que os meus, eu sei que os teus caminhos são muito melhores do que os meus, então eu vou clamar essa manhã. Eu vou invocar, eu vou obedecer a tua palavra. O Senhor diz, eu farei. E eu creio que o Senhor vai mostrar coisas grandes. Que o Senhor vai revelar coisas que estão escondidas hoje, porque os meus olhos não conseguem ver. Porque eu estou tão vazio, tão sem fé, talvez, que eu não consigo enxergar as coisas tão grandes, tão maravilhosas que o Senhor tem para mim. O Senhor pode estar até me dando tantas coisas, eu não consigo enxergar, porque os meus olhos estão fechados, meus olhos estão embotados, ou então os meus olhos são maus. Eu só vejo o que é ruim, eu só vejo o que não presta. Mas se hoje o Senhor falou comigo, eu quero te obedecer. E eu quero fazer o que o Senhor mandou. E eu vou ver o resultado na minha vida. Porque o Senhor não mente, o Senhor é Deus fiel. E eu vou invocar ao Senhor, eu vou colocar tudo em tuas mãos. Invoca-me e eu te responderei. Senhor, em nome de Jesus, nós te invocamos esta manhã, Pai. Com todo o nosso coração, colocando diante de Ti a nossa vida, as nossas impossibilidades, os nossos problemas, aquilo que tem tirado a paz, que tem tirado o sono. Eu invoco ao Senhor junto com meus irmãos essa manhã.
Aquilo que não tem deixado dormir, eu invoco ao Senhor. E eu creio que o Senhor vai reservar uma noite de sono essa noite, Pai, para cada um dos teus filhos que estão com dificuldade nessa área. Eu creio que eles vão deitar e vão pegar no sono, porque eles invocaram ao Senhor com fé e vão continuar invocando até a noite. E vão continuar vivendo assim. Pai, abençoa teus filhos, Deus. Teus filhos que oram, teus filhos que confiam, que entregam tudo em tuas mãos. As promessas vão se cumprir. Pai, se há alguém aqui em pecado e está hoje, agora, confessando esse pecado, invocando ao Senhor, dizendo: Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor é Deus misericordioso e já perdoou esse pecado. Eu sei que desse pecado o Senhor não lembra mais e que a restauração já está acontecendo agora, Pai. Eu creio nisso. Eu coloco em tuas mãos meus irmãos, toda a igreja que está orando, que está clamando. Vale a pena clamar, vale a pena confiar no Senhor. Abençoa teus filhos, Pai. Que cada um deles sinta o toque do Senhor nessa hora, Pai. A certeza de que o Senhor está ao lado, a certeza de que o Senhor está ouvindo o clamor. Eu te peço, Pai, toca nos corações e abençoa, traz a paz, traz o refrigério. Ah, Pai, onde hoje há choro, onde hoje há silêncio, que se levante a voz de júbilo, de alegria, para dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dura para sempre, Ele é misericordioso, pela misericórdia de Deus eu não fui consumido ainda. Pai, abençoa teus filhos, Senhor. Refrigera o coração e a alma de cada um deles, eu te peço, Pai, orando por esse milagre, por essa transformação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus transforme a tua vida, o teu coração, que Deus enxugue as tuas lágrimas e coloque um sorriso nos teus lábios, que você pare de se lamentar e comece a louvar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos...